Fala aí, minha galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, passando aqui para perguntar a vocês se vocês conhecem os mecanismos, o principal mecanismo responsável pelo controle dos líquidos, do volume dentro dos vasos do nosso organismo. Como é que o nosso corpo reage a uma perda de sangue? Como é que o nosso corpo reage a uma perda de líquidos intravascular? Indivíduos que urinam bastante, indivíduos, por exemplo, diabéticos, indivíduos que perdem muito líquido por meio de vômitos incoercíveis, persistentes, diarreias persistentes, sudorese excessiva. O nosso organismo apresenta um sistema, que é denominado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é responsável por manter a volemia, ou seja, por manter a concentração, a quantidade de líquido dentro dos vasos sanguíneos e, consequentemente, garantir a perfusão dos tecidos, ou seja, garantir com que o oxigênio levado pelo tecido sanguíneo, pelo sangue, chegue às células e lá desempenhe, obviamente, as suas vitais funções. Condições como hemorragia, condições com perdas importantes de líquido intravascular levam à morte, nada mais, nada menos, por conta da ausência de oxigênio dentro das células. Então as células morrem, os tecidos morrem, há uma falência múltipla dos órgãos e o indivíduo morre aí por um choque, por exemplo, hipovolêmico. Nessa condição, gente, esse sistema não vai conseguir dar conta, claro, mas sistemas onde eu tenho mecanismo, eu tenho condições de reverter um quadro, a partir da reabsorção de água e de sódio nos túbulos renais, esse sistema vai ser vital. A aldosterona, que faz parte desse sistema, ele é produzido por uma região glomerular na suprarrenal, na glândula suprarrenal, também chamada de adrenal, que são aquelas duas glândulas pequenas, parecendo um gorrinho, um chapéu, em cima dos rins. Essa região, ela tem um estímulo direto dos hormônios adrenocorticotróficos, produzidos pela porção anterior da hipófise, a chamada também de adenohipófise, que a partir do estímulo da hipotálamo produz o ACTH, que é o adrenocorticotrófico, que age principalmente na região cortical dessa suprarrenal, mas também age estimulando minimamente a produção dessa aldosterona. Além do ACTH, em maior quantidade, eu vou ter a ação da angiotensina 2 e vou ter a ação também das concentrações de potássio dentro do vaso, percebida por essa glândula suprarrenal. O que acontece, gente? Esse mecanismo ele tem como principal função manter o líquido intravascular, manter a quantidade de sangue, a quantidade de líquido para garantir a perfusão. Eu tenho, portanto, a renina, que é uma enzima produzida pela região justaglomerular dos rins, uma região onde apresenta ali sensores, mecanorreceptores, chamados de barorreceptores, que são células presentes na camada endotelial, ou seja, na porção do vaso que está em contato direto com o sangue, altamente sensíveis à variação de volume e de pressão. Então eu tenho, por exemplo, barorreceptores na carótida, que é a artéria que vai irrigar o meu encéfalo. Eu tenho barorreceptores no arco da aorta, que é a artéria que acaba de sair do coração para levar sangue para todo o corpo, que gera, a partir do volume, se muito volume, se muita pressão em cima deles, ele gera um estímulo ao sistema nervoso central para ter uma resposta parasimpática. Ou se pouco estirado, ou se pouco volume dentro desse vaso, ele vai gerar um estímulo para o sistema nervoso central, na região do bulbo, do tronco encefálico, para gerar uma resposta simpática, ou seja, a ativação da contração cardíaca e da contração dos vasos sanguíneos. Eu vou ter, portanto, uma atividade simpática nessa condição. Quando eu estou falando dos barorreceptores na região justaglomerular, eu estou falando de células que, se perceberem que eu tenho pouco vaso chegando nos rins, a pressão que está chegando nesses rins é baixa, ele precisa ativar o sistema de resposta. Se eu chegar pouco líquido, pouca água, pouco sangue nos rins, eu vou comprometer o meu sistema renal. Condições de insuficiência renal aguda, na sua grande maioria, é causado por insuficiência de líquidos chegando aos rins. Quadros de desidratação grave, por exemplo, são as principais causas de insuficiência renal aguda. Então, para evitar isso, o que a região justaglomerular dos rins vai fazer? Eu preciso liberar renina. A renina nada mais é do que uma enzima que vai converter o angiotensinogênio produzido pelo meu fígado a angiotensina 1. Quando eu converto o angiotensinogênio em angiotensina 1, eu tenho a parte inativa
porém fundamental para produzir a angiotensina 2, que eu acabei de falar, que estimula a produção da aldosterona lá na suprarrenal. Presta atenção, gente. A suprarrenal produziu aldosterona, mas ela vai ser produzida principalmente em resposta à produção da renina, sentida pelos baroreceptores da região jutaglomerular, liberado na circulação essa renina, que converte o angiotensinogênio produzido pelo fígado em angiotensina 1. Agora eu tenho a angiotensina 1 que vai ser convertida na sua forma ativa, a angiotensina 2, pela enzima conversora de angiotensina, a ECA. Por isso eu tenho medicamentos, fármacos que são inibidores da ECA, a IECA, que vão inibir a atividade da produção de angiotensina 2, que vocês vão entender por que isso acontece. O que acontece? Eu tenho a angiotensina 2 agora. Eu falei para vocês que a angiotensina 2 estimula a produção de quem? De aldosterona. Eu vou ter duas frentes de atividade, eu vou ter duas frentes principais de ação agora. Eu tenho a angiotensina 2 e eu tenho a aldosterona. Quando eu falo de angiotensina 2, eu estou falando de uma molécula que vai agir principalmente no endotélio vascular. Vai agir principalmente nas células que estão ali, tanto na camada endotelial, quanto na camada muscular, abaixo da camada endotelial, para promover o que, gente? A vasoconstrição. Então, se a angiotensina 2 age no fator vascular da manutenção da perfusão sanguínea, né, do volume plasmático, eu preciso de um outro elemento que vai agir aonde? Lá nos rins, aumentando a reabsorção de sódio e de água, e estimulando a liberação de quem? Do potássio, pelas células dos túbulos renais. O que é reabsorção? É voltar para o sangue aquilo que eu deixei sair. Então, quando o glomérulo promove a filtração do sangue, né? O glomérulo nada mais é do que capilares que filtram o líquido sanguíneo para excretar o que não é preciso. Por isso, agora eu vou agir tanto no vaso quanto nos rins, né, por meio da aldosterona, que vai fazer o quê? Então, chegando aos rins, ele vai agir nos túbulos renais, gente, aumentando a reabsorção de sódio e de água. Quando eu falo reabsorção, eu estou falando que eu vou absorver novamente, ou seja, eu vou jogar para o vaso sanguíneo aquilo que saiu. Lá no intestino eu absorvi o sódio, eu absorvi a água. Ele foi a primeira absorção. Ele foi filtrado e foi jogado para fora. Ele ia para os túbulos renais, né, para ser excretado na urina. O que é que vai acontecer com esses elementos? A segunda absorção, a reabsorção, ou seja, eles vão voltar novamente para o sangue antes de ser excretado na urina. Por quê? Eu não posso perder líquido. Se eu estou com pouco volume dentro dos vasos, se eu tenho pouca concentração de água, de sódio, eu preciso reabsorver eles. É aí que entra a aldosterona. Além de reabsorver água, estimular a reabsorção de água e de sódio, ele vai liberar, ele vai excretar maior quantidade de potássio. Então, portanto, essa aldosterona vai estimular a produção e a expressão de uma proteína transportadora de moléculas de água, a aquaporina, lá nos túbulos renais, tanto a 1 quanto a 2 principalmente, para reabsorver água, botar água de novo para dentro do vaso para manter o vaso mais cheio. E também vai estimular a reabsorção do sódio, por meio dos canais de sódio. Eu vou ter esses canais ativos, principalmente pela aldosterona, aumentando a reabsorção de sal. Água e sal, eu tenho o que, gente? Um aumento do volume, eu tenho um aumento da concentração de líquido dentro daquele vaso. Então observe, uma frente, que é a aldosterona, vai agir nos rins, reabsorvendo água e potássio, e a outra frente, que é a angiotensina 2, vai aumentar a constricção, vai aumentar a resistência vascular periférica. Portanto, esse mecanismo, em condições fisiológicas ou minimamente fisiopatológicas, são vitais para manter o volume, a perfusão tecidual e, consequentemente, manutenção da vida. Então vamos ver como isso minimamente funciona a partir dessa imagem que eu vou mostrar a vocês. Vamos lá. Observe aqui, gente, ó, nós temos aqui o leito vascular, tá? Os vasos sanguíneos que estão próximos a essa região renal. O que é que acontece? Se eu tenho baixa concentração de líquido, baixa pressão dentro desse vaso,
as minhas células renais da região justa-glomerular vai sentir por meio dos seus barorreceptores. Observe, a baixa do volume plasmático vai aumentar a produção de angiotensina 2. Antes disso, o que acontece? Reproduz renina, a renina vai converter esse angiotensinogênio produzido pelo fígado em angiotensina 1, onde vai sofrer ação da enzima conversora de angiotensina, presente nas células endoteliais dos vasos sanguíneos em angiotensina 2. Portanto, essa angiotensina 2 vai chegar aonde? Na zona glomerular da adrenal, estimulando o que, gente? A produção e liberação de aldosterona. Essa angiotensina 2 vai agir também nos vasos endoteliais, nas células endoteliais, aumentando a vasoconstricção. Observe aqui, ó. Eu tenho suprarrenais, aumenta a liberação de aldosterona. Vou ter o aumento da da aldosterona vascular. Vou ter o aumento da vasoconstricção realizada pela angiotensina 2. Vou levar aqui, ó, aumento da reabsorção de sódio e liberação de potássio. E vamos, portanto, por meio disso, restaurar o volume plasmático para a manutenção da homeostase. Beleza? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, né? O sistema renina, angiotensina, aldosterona em 10 minutos, bem resumidinho, para que a gente possa iniciar a compreensão, aprofundar um pouquinho mais a compreensão sobre esse sistema. Forte abraço, até mais.